Fique de pé em nome de Jesus. Quando eu começo a falar essas coisas, eu fico até meio constrangido, reparou? Fico vermelhinho, né? Que a gente se considera o mais humilde da casa, então a gente precisa preservar isso. Eu sempre falo para o Senhor, Deus, não quero perder essa identidade, não. Quero não, irmão, porque a Bíblia diz que aquele que está humilhado, o Senhor exalta. E se tem uma coisa que eu quero, é a exaltação de Deus. Amém? Glória a Jesus. Abra, por favor, a sua Bíblia na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do verso de número 8. Amém? Romanos capítulo 1, a partir do verso de número 8. Você que já achou, dá uma olhadinha para o lado aí, fala mais uma vez com essa pessoa que está aí. Diga para ele ou para ela, Deus te abençoe. Jesus tem uma bênção para a sua vida hoje. Se for um visitante, diga para ele ou para ela, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sintam-se em casa. Se você não tem um lado espiritual, faça dessa igreja o seu lado espiritual. Amém? Louvado seja Deus. A fidedigna palavra de Deus está exposta diante de nós. E nós vamos rogar a graça e a misericórdia do Senhor, para que Ele venha se revelar através dela, para que o Espírito do Senhor Deus fale aos nossos corações. Você quer isso? Você deseja isso? Amém? Amém. Então deixa Deus falar com você. Versículo 8 do capítulo 1 de Romanos diz assim: antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Versículo 9: Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, e é minha testemunha de que como me lembro de vocês em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Versículo 11: anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Versículo 12: isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Amém? Podeis nos assentar em nome de Jesus. Irmãos, eu gosto muito de falar sobre o apóstolo Paulo, porque eu vejo nele uma pessoa que desde que andava na ignorância, era um homem que buscava tentar fazer a vontade de Deus, né? Mas quando chegou a plenitude da graça sobre a sua vida, ele entendeu que tudo aquilo que ele fazia, né, estava contrário à vontade de Jesus para a sua vida, e ele abriu mão de tudo aquilo que ele entendia por tradição, né, dentro do judaísmo, para fazer a vontade de Deus dentro da graça, da manifestação da graça pela fé. E ele não titubeou na decisão que deveria tomar, ou seja, ele assumiu a postura de viver segundo a graça pela fé que Jesus colocou, a medida de fé que Jesus colocou em seu coração. Ele sabia que ele iria pagar um alto preço, ele pagaria um preço até de passar risco de morte até, né? Porque nós sabemos das perseguições que ele vivenciou, por causa da pregação das boas novas, do Evangelho de Cristo. E a gente percebe nesse trecho que nós lemos aqui, que havia no coração deste homem um anseio muito grande, de estar junto com a igreja de Roma. Por que ele queria estar ali? Ele queria fortalecer aquele povo na fé, com o conhecimento que ele tinha de Cristo, com a experiência pessoal que ele tinha com o Senhor. Mas ele sempre foi um homem muito ordeiro, um homem que gostava de fazer tudo aquilo, né, de acordo com o que o Senhor ia o instruindo. E nós percebemos nesse período que ele estava terminando, ele estava no término da sua terceira viagem missionária, e ele estava até de posse de alguns donativos que ele levaria para Jerusalém, né, para abençoar os menos favorecidos. Mas ele tinha no seu coração o desejo de ir até a Espanha para pregar o Evangelho de Cristo. Porém, ele tinha que passar primeiro por Roma, né? Porque ali era caminho e ele queria ver aqueles irmãos. Então ele mostrou o anseio que ele tinha no coração de estar naquele lugar para compartilhar das maravilhas do Senhor. E ele diz aqui algo muito interessante, que ele rendia graças ao Senhor
pela notícia que ele tinha de que o evangelho estava sendo pregado, propagado naquele lugar, e que havia um povo que estava dando testemunho de fé e de vida cristã naquelas cercanias. É tão gostoso ouvir isso, né? Que existe um povo que está propagando o evangelho, um povo que está em comum acordo dentro do propósito pré-estabelecido por Deus. Deus tem um propósito para essa igreja, Deus tem um propósito na sua vida. E quando você se enquadra nos parâmetros da palavra, quando você se enquadra naquilo que Deus, Ele determina, querido, o beneficiado é você. Aquela igreja teve uma boa fama naquele período. Então Paulo, sabendo dessa boa fama, ele estava escrevendo de próprio punho para dizer: olha, estou feliz no Senhor, eu rendo graças a Deus pela vida de vocês, pelo testemunho de vida, pelo evangelho que vocês não estão simplesmente pregando, mas estão vivendo esse evangelho por este lugar. Eu tenho tido notícia disso. Louvado seja Deus. E se você ler todo o contexto, você vai perceber que ele desperta uma alegria muito grande, porque ele já estava a caminho daquele lugar. Mas se você não sabe, deixa eu te informar uma coisa. Havia um grupo de judeus ali que viviam falando mal do apóstolo Paulo. Havia um grupo de judeus naquele lugar, né, que viviam chamando ele de apóstata. Por quê? Porque ele largou o judaísmo para viver segundo a graça de Cristo, pela fé que o Senhor depositou em seu coração. Ele sabia que ele ia chegar naquele lugar e encontrar resistência, encontrar oposição, mas aquele que é servo de Deus, ele deseja em seu coração ardentemente fazer a vontade do Senhor, propagar o evangelho, andar em comunhão com os irmãos, com o corpo de Cristo, a despeito das oposições que se levantam. Irmãos, se tem uma coisa que não falta na vida daquele que quer andar na presença de Deus, é oposição. Você sempre vai ver esse tipo de coisa. Lembra quando Jesus apareceu no cenário? Quando Jesus começou a pregar o evangelho? Que coisa terrível! As pessoas despertavam contra ele com inveja, com maledicência, tentando estagnar Jesus, parar ele em seu ministério, mas nada fez com que ele parasse. Sabe por quê? Ele estava no firme propósito de levar a cabo a missão que Deus pré-estabeleceu para a sua vida. E o cristão é assim, ele passa por dificuldades, ele passa por problemas na sua vida, ele passa pelas intempéries da vida, mas ele não abre mão do propósito divino. Sabe por quê? Porque aquilo que é de Deus tem que permanecer, aquilo que é de Deus para a nossa vida tem que persistir, para que nós possamos, no final da nossa trajetória, glorificar ao nome do Senhor, não só com a nossa vida, mas com aquilo que Deus mandou que nós fizéssemos. Aleluia! Irmãos, eu costumo dizer que independente das lutas e dificuldades que nós passamos, nós não podemos perder o ânimo na presença de Deus. Infelizmente, a igreja do século 21, nós como liderança temos percebido isso. Por quê? Porque somos procurados no particular, somos procurados no gabinete, somos procurados por pessoas que muitas vezes, anteriormente estavam vivendo uma vida de auge espiritual, mas hoje estão vivendo em decadência. Estão vivendo, sem a graça de Deus. Estão vivendo sem o ânimo para persistir na presença do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você: nada nem ninguém pode tirar de você a porção que Deus te deu. Você pode ter 10, 15, 20 anos de evangelho, você não pode desanimar na sua trajetória. Sabe por quê? Porque o mesmo que começou com você, é Ele quem está no meio do caminho e vai te levar até o fim, porque Ele é Deus fiel. E acreditando nisso, eu me preservo por 30 anos na presença do Senhor, com a mesma empolgação de que quando eu cheguei pela primeira vez na casa de Deus e o confessei como Senhor e Salvador de minha vida. E deixa eu dizer uma coisa para você: dificuldade e problema para mim não tem faltado. Mas você não vai ver o pastor Marco perdendo o ânimo, não. Você vai me encontrar sempre na casa de Deus, glorificando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor, sorrindo para os irmãos, abraçando um, abraçando o outro, falando o amor de Deus para quem quer que seja, anunciando sempre para você: Jesus te ama, Deus tem uma bênção para você, que Deus te abençoe. Você sempre vai ouvir isso. Sabe por quê? Porque eu sei quem tenho crido e sei que Ele é suficientemente capaz de me manter de pé até o final. Deus é fiel. Aleluia. Tem gente que muitas vezes está na bênção,
glorifica a Deus, exalta. Oh Senhor, muito obrigado pela vitória de Deus na minha vida. Mas quando chega no meio do caminho que encontra uma frustração, se frustra com alguém, aí já começa a falar um monte de bobagem, né? Já fala o que não deve falar, já usa termos que cristão não deve usar, e muitas vezes descarrega no Facebook, na rede social, e bota um monte de bobagem. Querido, é mais fácil você me encontrar de joelho de madrugada onde ninguém está me vendo, do que me encontrar numa rede social falando um monte de bobagem por aí. Coisa que não edifica. Que se eu entrar lá, eu vou colocar alguma coisa para edificar alguém. Eu não vou usar esse negócio para estar falando mal de ninguém. Vou jogando direta para outro, para quem quer que seja. Porque vai ser mais fácil você me encontrar onde ninguém me encontra. Porque muitas vezes o momento que eu estou lá é o momento que minha família está dormindo, não está nem vendo. Mas eu quero que o Senhor me veja. Eu quero que Deus me encontre lá naquele cantinho. Ele desce e me veja. Você está aí, está me buscando. Eu tenho uma vitória para a tua vida. Deus quer você dessa maneira, buscando a presença dEle, se manifestando não publicamente, mas no secreto diante dEle. Porque a vitória do Senhor vai te alcançar é dessa maneira. Aleluia. O apóstolo Paulo era assim, irmãos. Eu quero que você encontre algum trecho na Bíblia em que ele vive falando coisas que não edificam, falando bobagem para quem quer que seja. Ele chamava a atenção muitas vezes de pessoas que não queriam nada, estavam no meio do povo de Deus, mas não queriam nada. Ele era taxativo, era incisivo naquilo que falava. Ó, se tiver alguém que não quer trabalhar, que esse homem não coma, ele dizia mesmo. Mas quando alguém queria ajuda da parte de Deus, ele estava ali pronto para estender a mão e dizer: olha, vamos lá que eu vou te ajudar. Você vai ser uma bênção, você vai se levantar, você vai ser edificado, porque a bênção de Deus vai te alcançar. Mas só pode dar alguma coisa para alguém aquele que tem, né? E se você tem a bênção de Deus, querida, se você é o porta-voz dessa bênção, se manifeste na presença do Senhor nessa noite. Diga para Ele: Deus, eu quero marcar a minha geração. Eu quero chegar num ambiente e influenciar pessoas para o Teu reino. Eu quero, Senhor, onde quer que eu esteja, estar anunciando a Tua palavra e edificando vidas com aquilo que falo. Era isso que Paulo fazia. Ele manifestou-se com ações de graça, dizendo: eu oro muito ao Senhor, agradeço a Deus pelo que tenho ouvido de vocês. Igreja romana. Ele dizia isso. Ele dizia: olha, eu quero estar no meio de vocês, para que possamos estar juntos glorificando o Senhor, para que em comum acordo mantenhamos a graça de Deus em nossas vidas, para que vocês me fortifiquem com as vossas experiências e eu também possa fortificá-los com as minhas. Deus tem um desejo de que haja comum acordo entre nós. Deus tem um desejo ardente no coração de que haja consenso mútuo entre o seu povo. Toda vez que há divisão, que há facção no meio do povo de Deus, irmãos, a obra de Deus ela fica impedida de avançar, de crescer. E se tem uma coisa que o adversário gosta de fazer, é meter o seu dedo sujo, a sua pata suja, para tentar impedir que você mantenha comunhão com o teu irmão. Eu sei que tem gente aqui nessa noite que está pensando duas vezes antes de pegar no cálice e no pão para cear diante do Senhor. Eu sei que tem, porque o Espírito Santo de Deus revela o oculto escondido. Eu sei que tem pessoas aqui nessa noite que estão em dúvida por causa do relacionamento entre irmãos. Mas o Espírito de Deus está aqui nessa noite falando com você que esse é o momento aceitável, esse é o momento em que você pode recobrar o teu ânimo e a tua comunhão com aquele que muitas vezes você rompeu com ele, para que você se mantenha em comunhão plena com o teu irmão e por conseguinte com o Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Paulo, ele sempre dizia isso: mantenham-se em comunhão uns com os outros. Irmãos, eu sei que de vez em quando é difícil isso acontecer. A Bíblia diz que o próprio Paulo teve uma desavença com Barnabé, por causa do sobrinho dele, João Marcos, um adolescente ainda. E a Bíblia diz que quando ele foi sair na outra viagem missionária, que Barnabé queria levar João Marcos, ele falou: esse rapaz não vai mais não. Ele deu problema para a gente da outra vez, ele tem que ficar. E Barnabé dizia: não, ele vai. O outro dizia: não, e vai, não, e vai, e não, separou os dois.
Houve uma desavença, um desconforto emocional, trouxe uma barreira na comunhão que havia entre aqueles irmãos. Mas a Bíblia me mostra que uma de suas cartas, Paulo diz: olha, traga-me João Marcos, ele me será muito útil na obra. Sabe o que é isso, irmão? É coração arrependido, é coração que revê os conceitos, é coração que muitas vezes pode ser até magoado, mas procura para refazer. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, quando mora na nossa vida, ele traz para nós a necessidade de comunhão com os irmãos. Porque a palavra de Deus é clara, que se eu não consigo manter comunhão, um relacionamento com aquele que vejo, jamais manterei comunhão e relacionamento com aquele que não vejo. Você está vendo Deus aí, irmão? Não estou vendo não, mas estou sentindo Ele aqui. Aleluia! Eu não vejo Deus, mas eu sinto Ele. Como posso amar alguém que não estou vendo? Se não consigo amar aquele que vejo. A Bíblia é clara, irmãos. E nós temos que atentar para esse detalhe. Porque quando isso não está acontecendo, nós estamos correndo um sério risco de morte. E morte espiritual. Porque morrer na carne é fácil. Depois da morte com Cristo, você vai para a eternidade. Agora, quando há morte espiritual, Deus está aqui, chamando a nossa atenção. Ele está dizendo para mim e para você, através do apóstolo Paulo, que nós devemos manter mutuamente a nossa relação diante do Senhor, para que Deus possa dar continuidade à obra que Ele estabeleceu para este lugar. Deus tem planos para esse lugar aqui. Deus tem plano para você que faz parte desta congregação. Então há necessidade de você se manter em plena comunhão com o Senhor, para que Deus faça aquilo que Ele quer através da sua vida e nela. Porque Deus tem coisa para fazer em você, e depois quer fazer através dela, da sua vida, para outras pessoas. Porque a partir do momento que você se torna um discípulo de Cristo, você está apto a ser um fazedor de discípulos para a glória de Deus, amém? Você acredita nisso?